Bom dia a todos, especialmente os alunos do sexto ano A e B do Instituto Castro, né, para essa nossa primeira aula de História. Durante esse período, nós vamos falar de uma das maiores civilizações da Antiguidade, que é o Egito, né, a terra dos faraós, a terra das pirâmides, né, a terra do rio Nilo. Então, uma sociedade que se formou às margens de um grande rio, né? E onde é que se localizava essa sociedade, né? Onde é que fica o Egito, né? O Egito, gente, se localiza ali no nordeste da África, né? Limita-se ao norte com o mar Mediterrâneo, ao sul com o Sudão, a oeste com o deserto da Líbia e a leste com o Mar Vermelho, né? Então essa civilização ela vai se fixar naquela região, uma civilização que vai sobreviver por aproximadamente 30 séculos, né? Vai do ano 3500 a mais ou menos a 525 a.C., é uma civilização que vai deixar diversas contribuições para a nossa sociedade, né? Uma civilização que vai se formar às margens de um grande rio, né? Apesar de ser uma área desértica, ela vai se localizar às margens de um grande rio, que é o Rio Nilo. Esse Rio Nilo, que vai numa área bem desértica, né? Um dos maiores rios do mundo, vai transbordar, né? Ele vai ter várias cheias durante um ano, né? E essas cheias vão proporcionar, né, que ele fertilize o solo. E naquela região do Rio Nilo vão surgir ali várias comunidades, né, os chamados nomos, que vão se fixar, né, naquela região, e esses nomos vão formar pequenas cidades-estado, né, e vão viver em constante conflito por essa região, né, buscavam as melhores regiões ali próximas ao Rio Nilo, e essa disputa gerou um conflito, né, entre esses povos, né, do Alto e do Baixo Egito. Então, esses reinos vão ficar em constante conflito até que o rei do Alto Egito, Menes, vai unificar esses povos, né, vai dominar todas as outras regiões e vai tornar-se provavelmente o primeiro faraó do Egito. Então, essa sociedade, né, que vai se formar agora às margens do rio Nilo, o Egito, né, a civilização egípcia, nós vamos ter uma sociedade formada, né, pelo faraó, no topo, o pai de todos, né, o faraó, que era o homem mais importante, era considerado como um deus para os egípcios, né, além de rei, ele era um deus, né, e nós vamos ter a sociedade composta de nobres, de sacerdotes, né, os sacerdotes que eram aqueles que eram encarregados, né, do culto religioso, né, dos rituais religiosos, né. Nós vamos ter os soldados que vão fazer a proteção do Egito, nós vamos ter os escribas, né, que vão ser aqueles que vão cobrar impostos, aqueles que têm o dom das escritas, né. Mas vamos ter uma camada de comerciantes, de artesãos, camponeses e também escravos, né. Os egípcios também vão possuir uma sociedade escravista. Aí nós temos a figura do faraó, como eu já falei, né? O faraó era, o significado é o pai de todos, né? Era um próprio Deus para os egípcios, né? Porque os egípcios, vocês sabem, eles acreditavam na imortalidade da alma. Então as grandes pirâmides, como nós vimos, foram construídas justamente pensando nisso. Mas antes de falar das pirâmides, vamos falar como é que eu posso dividir a história do Egito, né? A evolução política egípcia, né? Vocês vão ver aí, nós vamos dividir em dois períodos. Eu chamo um período pré-dinástico, que é aquele período do povoamento dessa região, é a chegada, né, dos primeiros povos, né, que vão formar ali as primeiras comunidades, que são os nomos, que vão ser governados por um nomarca. E nós vamos ter o outro momento, que vai ser o período dinástico, né? E esse período dinástico é a partir da primeira dinastia, é a partir do momento em que se acaba aquele período dos nomos, em que o Menes domina os povos e unifica e passa a ser o primeiro, provavelmente o primeiro faraó. Então a história do Egito nós vamos dividir período pré-dinástico e período dinástico. O pré-dinástico vai ser o período do povoamento, da chegada dos nomos. A partir da unificação dos nomos, nós vamos ter agora um período dinástico, vamos ter uma dinastia, vamos ter o rei. E nós vamos dividir em três momentos: Antigo Império, Médio Império e o Novo Império, né? E essa civilização ela vai, né, crescer durante muito tempo, mas a base da sua economia, né,
vai ser a agricultura. De início, né, você lembra que eu falei, povos se fixaram ali às margens do rio Nilo, aproveitavam, né, as cheias do Nilo para justamente se fixar e desenvolver ali a agricultura. Muito embora eles também vão praticar outras atividades, com o passar do tempo eles vão trabalhar com comércio, né, vão navegando pelo rio Nilo, então eles vão ter contato com outros povos. Inclusive, nós vamos ter a construção das grandes pirâmides, né? As pirâmides que chegaram mais ou menos a um número de 80 pirâmides construídas aproximadamente lá por volta do ano 4000 a.C., né? Essas pirâmides que serviam de túmulo para os faraós, né? Porque os faraós acreditavam na imortalidade da alma, não só os faraós, como todos os povos, né, do Egito. E traziam essas pedras, provavelmente ali da Arábia, né, e formavam essas grandes, né, construções que serviam de túmulo para os faraós. Você lembra que nós falamos em outros momentos que os faraós, o povo egípcio, né, acreditava que quando morriam, a sua alma subia aos céus e ia ser julgado no tribunal de Osíris, né? E se a pessoa tivesse promovido boas ações na terra, a sua alma retornaria ao corpo, e para isso precisava de um corpo intacto, né? Por isso eles desenvolveram um processo de mumificação. Então, quando o sujeito morria, seu corpo era mumificado, né? Um procedimento que durava em torno de 70 dias, né? Os rituais de mumificação eram, né, processos bem demorados, né? Então, havia toda uma crendice dessa sociedade. Então, nós temos aí, para você visualizar, né, como era esse processo de mumificação. Durante muitos anos, os egípcios acreditavam, né, na imortalidade da alma. Então, desenvolvia esse processo. Então, foi uma das grandes contribuições dessa sociedade, né? Também nós temos várias outras contribuições. Os egípcios desenvolveram, né, várias formas de escrita. E essas escritas, né, eram feitas em papiro, né? O papiro é um parente mais próximo que nós temos do papel, né? Esse papiro foi desenvolvido por volta do ano 2200 antes de Cristo, né? E servia, né, como documentação. Aí você tem mais ou menos esse material, né, como ele era produzido, né? A partir de uma planta, era desenvolvido, era secado, era seco, né? Passava por um processo e depois era, né, transformado em papel. O papiro também servia não só para a produção, né, da escrita, do papel, uma espécie de papel, né, como falei, o parente mais próximo do papel, mas também servia para a construção das embarcações, né, para a navegação ali, principalmente pelo rio Nilo. E eu disse, né, o papiro também servia para a gente ver aí os tipos de escrita desenvolvidos pelos egípcios, né, os chamados hieroglifos, né? Aí você tem no quadro uma ideia mais ou menos de como era, né? Era bem simbólica, né? Eram símbolos, não era algo silábico ainda. Isso aí vai ser desenvolvido pelos fenícios lá na frente. Aí você tem uma amostra de como eram, né? Outra contribuição importante dessa civilização, né, na sua arte, né? Você pode observar essa arte aí, você vê a questão da frontalidade, né? Você vê que as figuras elas tinham os rostos de perfil e os olhos ficavam de frente, né? Isso é o que chamamos de frontalidade, né? Uma característica desenvolvida, né, pelos egípcios. Então, amados, nós temos aí nesse contexto uma das maiores civilizações. Agora eu gostaria que vocês, né, dessem uma lida no nosso material, né, na nossa apostila, tentasse elaborar umas 10 questões, dando uma sequenciazinha lógica para a gente entender, né, o que foi essa civilização. Bom dia a todos e cuidem-se.